Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa segunda-feira, 4 de abril de 2022. Agora na Espanha, 11 horas e 26 minutos. No Brasil, 6 e 26 da manhã. A BTC basicamente estava transitando por cima do canal de Keltner e agora ela passou a incursionar para dentro do canal de Keltner, mas segue transitando pela banda superior do canal, basicamente. Eu tenho para mim que a gente está desenhando uma subfigura triangular que vai redundar numa explosão ascendente. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima e na projeção a nuvem de Shimoku segue com a nebulosidade esverdeada, aumentando a espessura na projeção e abrindo aquela boca de jacaré. A BTC ficou muito volátil depois da virada da VWAP mensal que aconteceu de 31 de março para 1º de abril. Ela basicamente só circula pela banda superior da banda de VWAP mensal. Agora ela está cedendo à força gravitacional da VWAP mensal. É natural essa movimentação. A VWAP mensal, que é essa linha lilás aqui do meio, exerce uma natural força gravitacional sobre a BTC. Mesmo que a BTC siga avançando, ela vai ali dar um beijinho esporádico na VWAP mensal, como tem acontecido. Vocês vejam que logo depois da virada da VWAP mensal, de 31 de março para 1º de abril, a gente fez um pico para 47.213 e rapidamente voltamos para beijar a VWAP mensal. Depois fizemos um pico em direção a 47.444 e voltamos para beijar a VWAP mensal. O trabalho dentro dessa banda superior é absolutamente normal, é uma movimentação normal. Agora essa banda vai se desenhando. No semanal a gente abriu mais um candle comprador, que está sentindo ali o peso da linha superior da nuvem de Shimoku no semanal. Esse candle agora ele precisa avançar com uma protuberância para tentar romper a linha superior da nuvem de Shimoku no semanal. Na projeção as linhas ficaram um pouco flat em razão dessa congestão, dessa subfigura triangular que a gente está desenhando, mas todos os indicadores dão conta do domínio das forças compradoras sobre as forças vendedoras. Aqui no MACD, no diário, ambas as exponenciais curta e lenta seguem na banda superior da métrica. Esse cruzamento aqui da exponencial curta contra a lenta indica uma congestão temporária da BTC. É bem provável que a gente fique ali um pouco pesadinho, já que a gente encostou na VWAP mensal. Agora a gente deve sentir o peso da VWAP mensal para depois se desdobrar em direção à upper dessa grande banda de VWAP. Gente, esse imbróglio geopolítico só está turbinando a BTC. Vocês vejam que agora o mundo está começando a precificar todo esse imbróglio geopolítico relativo ao embargo e ao boicote do petróleo e gás natural russos. O Ocidente agora está começando a fazer as contas acerca do aumento brutal que todo esse embargo vai representar para o frete naval. Então, como eu havia alertado aqui no canal, o petróleo que saía dos Urais russos e ia em direção à Alemanha, em direção à Europa Ocidental, agora vai ter que fazer uma viagem transcontinental de quase 2 meses para sair dos Urais em direção à China. Lembrando que a produção russa de petróleo e gás natural é uma das maiores do mundo. A Rússia produz mais de 11 milhões de barris de petróleo dia. Isso é bizarro. Não existe petróleo sem comprador. É só ver o que acontece na Venezuela, que mesmo isolada do mundo, encontra compradores para o seu óleo. E agora o mundo está começando a fazer a conta acerca da pressão que toda essa viagem transcontinental vai exercer sobre o frete marítimo. Já há uma corrida de armadores que estão se aglutinando na busca desse óleo dos Urais até a China. E agora a Alemanha disse que pretende aumentar a sua capacidade de receber gás natural liquefeito, já que isso exigiria um investimento de bilhões
já que nesse momento a Alemanha não tem condições de manter a sua indústria sem o gás natural russo, sem o Nord Stream 1, que ainda não foi fechado. O Nord Stream 2 era um gasoduto que estava em construção e, em razão do conflito russo-ucraniano, teve a sua obra paralisada. O Nord Stream 1, que está em vias de ser boicotado, está exigindo da Alemanha um mega investimento para poder suportar e receber gás liquefeito, GNV liquefeito por via naval, o que vai encarecer muito a energia na Europa. Toda essa bizarrice agora despertou os compradores chineses que buscam desesperadamente combustíveis fósseis russos baratos, porque, como eu avisei aqui no canal, não existe gás natural e petróleo sem comprador. Já existem até empresas sendo criadas na China para comprar esse óleo e gás natural liquefeito da Rússia e depois revender para o Ocidente. Ou seja, todo esse imbróglio geopolítico está criando uma teia bizarra de transporte naval e intermediação de combustíveis fósseis, de commodities energéticas, que só vai encarecer e pressionar ainda mais a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos da América. Agora os bancos centrais estão sendo acusados de não conseguirem combater a inflação tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos da América. Eu avisei aqui no canal que essa pressão inflacionária ia encontrar um ponto de inflexão, já que os bancos centrais dessa vez não têm mais poder de fogo. As taxas de juros reais já estavam negativadas em níveis recordes, a economia tá cambaleando nos Estados Unidos e na zona do euro. Aumentar as taxas de juros num viés hawkish, como Jerome Powell estava propalando, não é um caminho, a não ser que ele empurre os Estados Unidos e a zona do euro numa mega recessão. E eu acho que isso não vai acontecer. Na minha opinião, a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos da América e na zona do euro. E tudo isso está levando a BTC rumo ao seu caminho em direção a $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. E rapidamente para o nosso alvo aqui, entre 80 e 100 mil dólares, o que vai ser a estocada final dessa pernada de número 3 no semanal. Se ela ficar mais aberta, a gente pode bater até 110, 120. Se ficar mais obtusa, a gente vai bater em algo em torno de 80 mil dólares. A BTC está sentindo muito aqui a linha superior da nuvem de Shimoku no semanal, mas é normal. É uma acumulação normal. A gente acabou cedendo à força gravitacional da VWAP mensal. Demos um beijinho. Basicamente ela está testando a upper, voltando para a VWAP mensal, testando a upper, voltando para a VWAP mensal. Em algum momento a gente vai romper a upper e romper esse topo aqui na altura de 48.200, para aí sim se desdobrar com mais leveza rumo a 52, 53, formar um pullback e buscar o patamar do all-time high aqui na região de 70, onde a gente deve formar mais um pullback para aí sim se desdobrar em direção a 80, 100 mil dólares. Aí seria uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma subonda 5, né? Subondas, porque isso aqui pertence a uma grande sequência ondulacional de Elliott no semanal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.